Homossexualidade não é pecado. E eu sei que vai ter muito cristão puto comigo agora, mas bora lá, vamos falar de Levíticos e vamos falar sobre Paulo. Sodoma e Gomorra. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra devido ao seu pecado sexual. Deus não destruiu Sodoma e Gomorra porque as pessoas lá tinham práticas homoafetivas. Eclesiastes 16 vai dizer que Sodoma e Gomorra foi destruída pelo pecado do orgulho. Isaías 1:10 vai dizer que foi a falta de justiça social, a falta de empatia com o próximo. Ezequiel 16:49 vai falar mais uma vez da falta de justiça e da despreocupação com o pobre, sem falar também da soberba. Aí agora a gente chega nos famosos Levíticos, que é o capítulo 18, versículo 22, e Levíticos 20, versículo 13, que vai falar que você não pode se deitar com nenhum homem como se fosse mulher. Se pressupõe que o autor seja Moisés desses livros, que é o Pentateuco na Bíblia, que são os 5 primeiros livros do livro cristão, judaico-cristão, aliás. Precisamos entender que a tribo de Levi, ela era responsável pela organização do templo, pelos rituais, pela adoração a Deus. Então os sacerdotes daquela época eles se preocupavam muito em como o culto a Deus seria feito de forma que ele não se misturasse com os povos pagãos. Então, o culto a Deus ele deveria ser diferente das outras nações, ele deveria se destacar de alguma forma, para que o povo de Deus não se misturasse naquela época com os povos pagãos. Então, quando fala em Levíticos que os homens não deveriam se deitar uns com os outros, era mais um cuidado religioso do que moral e social. Entenda que sexualidade na época nem era um tema muito discutido, até porque a ciência naquela época era muito precária. Então, como o povo hebreu era um povo monoteísta, cultuava apenas um Deus, então alguns povos ali que estavam ao redor do povo hebreu, eles utilizavam a forma homoafetiva, a relação homoafetiva, como rituais. Não só homoafetiva, mas também a relação sexual também era usada como rituais. Então, para que o povo não caísse na idolatria, com certeza, Levíticos ele está aqui expondo um cuidado religioso, um cuidado ritualístico da época para que o povo não se misturasse com os pagãos. E é por isso que eles também proibiam o sexo com a mulher no período menstrual, porque envolvia toda uma questão de sangue, de pureza, coisa que os povos pagãos utilizavam em seus rituais. Então aqui a prática é condenada para aquela época nesse contexto. Fora que também tinha todo um contexto de desperdício de sêmen, do cuidado que eles tinham com a reprodução, com as famílias e tudo mais. Mas da mesma forma que eu não posso contextualizar, pegar algo ali do passado e trazer para a cultura de hoje em dia, para o nosso tempo de hoje em dia, com esses versículos que falam sobre a mulher e tudo mais, eu também não posso pegar a parte da homossexualidade, colocar nos dias de hoje e jogar como abominação, como um pecado. Até porque o homossexual ele não vai fazer sexo em nome de outros deuses. Isso não faz o menor sentido. Como não vai dar tempo aqui, vamos falar na parte 2 sobre o Novo Testamento, o que ele diz sobre a homossexualidade. Curte, comenta e me segue aí para mais vídeo. Valeu!